E está no ar o Bugados e Bichados, semana 10. Estamos cada vez mais perto do fim da fase regular. Por isso, esta semana vamos fazer algo um pouco diferente. Vamos começar pelos jogos entre times do fundo da tabela, e depois vamos subindo para os primeiros classificados. E aqui vamos terminar com a grande surpresa da semana. Mas vamos começar aqui pelo Rio Capivaras contra o Cincinnati Royals. E então cá estamos na vitória do Dr. Luís sobre o Lucas, aqui por uma diferença de quase 100 pontos. Ah, aqui o CAP ia ter uma razia de resultados. Não teve uma única bugada dos jogadores de ataque. Só teve aqui o Zach Ertz a chegar aos 17 pontos e meio, o resto ficou tudo abaixo dos 10. Depois a defesa dos Broncos ganha aqui quase 14 pontos e meio. Ah, Mas o resto foi tudo muito fraquinho. O próprio Lamar Jackson ficou 18 pontos abaixo da projeção. Depois o resto é 4, 6. O DJ Moore 0 pontos. Tem que se investigar os wide receivers dos Bears, porque a semana passada foi o Odunze, salvo erro. Acho que foi um boneco do Smiles que teve 0 pontos. É isso. Ter sessões falhadas 0 pontos. E aí desta vez vimos para aqui para o DJ Moore também 4 recepções falhadas, 0 pontos. Num jogo em que os Bears até marcam 24 pontos e tem aquela recuperação contra os Giants. Dalbs lesionado no terceiro quarto, 3 pontos. Calvin Austin, que fez uma boa exibição na semana passada, apenas 5 pontos. Uh, Aqui os defesas também perdem. Foi tudo a perder. E no banco também não havia assim nada. O Edgerrin Cooper perdia até em relação ao Campbell e o resto muito fraquinho. Nas semanas também do Javonte e do Kelsey. Por isso o Capi fica-se aqui pelos 122 pontos. Já o Doutor teve aqui o Daniel Jones a perder um bocadinho. Não foi dos jogos mais famosos dos Colts, mesmo assim deu para a vitória em recuperação contra os Falcons. Um touchdown, uma pick, um fumble, 53 jardas em carry, mais 255 em passe. Egbuka, mais uma boa exibição do rookie. 115 jardas, um touchdown, apesar de 6 recepções em 13 alvos. Mais temos aqui também o Alec Pierce, que está a deep threat dos Colts, 84 jardas, um touchdown. O Fanga também ganhou aqui uns pontinhos. E depois os outros, mesmo aqueles que perderam um pouco, como o Rashad White foi o principal dos que perdeu, apenas 8 pontos, mas os outros ficaram todos acima dos 20. No banco ainda havia Algeir, que também teve um touchdown, ou dois, foi dois touchdowns. Ele é a opção na red zone em vez do Bijan Robinson. O Algeir tinha dado aqui jeito, o próprio Cooper Cup faz talvez das melhores exibições em várias semanas. Aqui tem 16 pontos, tem o touchdown, aqui tem 17, mas acho que foi porque teve uma recepção mais longa. 25 pontos, depois daqui da semana 2, esta é de longe a melhor performance do Cooper Cup. E são só duas recepções. Duas recepções para 64 jardas. E pronto, é isso. O Fanning também aqui dá uns bons pontinhos. Fazia aqui mais 25 décimos com o Godert. Mas o doutor já tinha isto mais que ganho. E depois na última noite ainda tem o Devonta Smith e o Godert, que são aqui mais uns pontinhos. Por isso, vitória fácil do doutor Luís, a terceira na época, enquanto que o Capi afunda 2-8. É o segundo pior time da Alves Barrota. Jogo seguinte, aqui o Smiles a ganhar por cerca de 23 pontos e meio ao Shu. Ambos ficaram longe dos 200 pontos, mesmo assim o Smiles para o time que tem 185 não está mal.
ainda para mais nas semanas da bye do Patrick Mahomes e do Worthy. Mas Dylan Gabriel foi o QB no lugar do Mahomes, faz aqui 40 pontos e meio, bem acima da projeção até. Foi uma estreia mais ou menos decente para o rapaz. Uma estreia não, ele já teve vários jogos. Foi estreia, acho que no time do Smiles. Acho que o Smiles ainda não o tinha usado este ano. Dois touchdowns, 167 jardas, mas porcentagem de passe muito baixa. E derrota contra os Jets, que é a pior parte. Derrick Henry fica aqui bastante abaixo, cerca de 7 pontos abaixo, 6, 7 pontos. 20 cargas para 75 jardas, média muito baixa de jardas por corrida. O Jameson Williams é que ganha aqui bastante, com 38 pontos. Passa a 100 jardas, tem o touchdown. O Sam Laporta também está relativamente. Fica perto da projeção, um bocadinho abaixo. TJ Hawkinson é que perde bastante. Odunze, depois da semana passada ficar nos zeros, aqui 86 jardas, um touchdown. Malik Washington perde um bocadinho, mas também não é assim nada significativo. O Lockwood e os defesas e os TPs, a defesa e o kicker perderam todos uns pontinhos. Depois no banco havia Brian Robinson, que faz mais um bom jogo pela segunda semana seguida, com um touchdown. O Singleton dava para entrar para o lugar do Olokun, mas só ganhava meio ponto. O Jesse Seal também podia entrar para o lugar do Hawkinson. Mas em semanas de bye importantes, com estes jogadores aqui de fora, o Smiles a conseguir uma vitória, graças aqui à bugada, principalmente do Jameson Williams e do Odunze, que não voltou a fazer 0 pontos. Já o Shu tem aqui o Tua, que, enfim, novamente bem abaixo da projeção, 11 pontos abaixo. 2 touchdowns, 2 picks, não chega às 200 jardas. O Camara faz a segunda melhor exibição do ano, a par da semana 2. Aqui ficou uma jarda da 100, aqui chegou às 83, juntou mais 32 em passe, por isso foi de longe a segunda melhor prestação dele na época, numa época muito fraquinha. A Gianti está dentro da projeção, mas neste jogo contra os Broncos, só mesmo o Gianti de um lado e o Troy Franklin do outro é que se podem gabar de ter feito alguma coisa. Gianti 60 jardas, um touchdown. E veja-se o Brock Bowers, depois da semana que teve contra os Jaguars, apenas uma recepção para 31 jardas. De resto, o Monangai desceu bastante, também depois da bugada da semana 9, 28 jardas e teve o touchdown para poder passar os 10 pontos. O Oronde Gadsden também vinha de vários bons jogos, 4 bons jogos, mas apenas 3 sessões para 13 jardas também. DK Metcalf, que jogou contra os Chargers, contra o Oronde, também fez pouco, 10 jardas abaixo da projeção, ter sessões para 35 jardas. Está a correr bem depois da troca. O Metcalf não me está a desapontar, está a fazer prestações fraquinhas para eu poder gravar meter ganha trade. E no banco também não havia nada que pudesse entrar. Mesmo aqui com esta prestação baixa do Oronte, a mais baixa foi esta, não havia aqui nada no banco para compensar. O próprio Pittman também faz uma pontuação muito baixa. Gino Smith, a Tony Swala, 143 jardas, uma pick. Por isso ficou difícil para o Chu, aqui com vários jogadores em sub-performance. Bowers, Gadsden, o DK, fica difícil. 161 pontos. Noutras semanas talvez desse para ganhar até inclusive aos Smiles. Tinha dado para ganhar, por exemplo, aqui ao Capi, ao Tripa Seca, que também teve uma semana para esquecer. Ficava perto do Barrinha, que também teve uma semana desgraçada. Mas aqui não deu para o Chu, que desse para 3-7 e o Smiles
sobe para 4-6 nas suas respectivas conferências. Próximo jogo então a varada que o Pompeu deu ao PV, aqui com 115, 117 pontos de diferença. Mesmo que o Pompeu não tivesse o Dak Prescott em bye, meteu Pennis na mesa, 18 pontos apenas, um Pennis muito fraquinho, 177 jardas, um touchdown, menos uma jarda em carries. Um dos principais pontos fortes do Pennis é o jogo em corrida, e não conseguiu contra os Colts e perdeu o jogo, depois de até parecer que podia ganhar. Uh, mais aqui uma grande bugada do Devon Achan, a segunda maior bugada da semana, se não estou em erro. Aqui com 174 jardas, 2 touchdowns, mais 51 uma jardas em passe. É aqui a ganhar bastantes pontos. E pronto, é a bugada do Aishan. O próprio London ganha aqui uns pontinhos, 6 pontos e meio. Passa a 100 jardas, um touchdown. Tyler Warren também disputa com o Eggbook o título de rookie do ano. Ficou a uma jarda do bónus da 100. Jacobs também ganha. 74 jardas, um touchdown. 33 em passe. Etienne também ganha aqui 3 pontos. O AJ Brown é que foi muito mal. A AJ Brown foi o que separou o Pompeu de mais uma entrada na tabela dos 300 pontos. E a defesa dos Bills também ficou aqui bastante abaixo. Enquanto no banco, por exemplo, havia o Kimani Vidal. Vidal, o Judy, o Jennings, o DeMarcus, o próprio Johnston podiam ter entrado para o lugar do Brown. O Brown foi uma desgraça. 2 recepções para 3 jardas apenas. Enquanto que o Tripa Seca teve claramente uma semana para esquecer. Ele que até vinha demonstrando ser competitivo, mas Josh Downs, 3 pontos apenas, uma recepção para 3 jardas. O AJ Barner que se lesionou. Eu acho que ele se lesionou, teve aí um problema qualquer também, mas pronto. Os 2 alvos que teve também. Não, não teve alvos. Teve 2 carreiras para 3 jardas. Não teve foi alvos de passe. Não chega a 1 ponto. Edison também perde aqui 9 pontos. Ben Knight também perde um bocadinho. Ele tinha as baixas do Pollard, do Ferguson, que pronto, são importantes. Ferguson, claro que ia ser no lugar do Barner. O Pollard entraria aqui para o lugar do Ben Knight, em princípio. Ou o Knight ou o Downs, mas em princípio seria o Knight. O Downs até tem estado razoável. Aqui este domingo é que teve muito mal. Bonix, performance para esquecer. Keon Coleman, Alacia. Aqui está uma boa opção para entrar no lugar do Josh Downs, mas não havia nada que pudesse fazer o PV sonhar com uma reviravolta. Isto foi tudo mesmo. Não há aqui nenhuma performance acima dos 30 pontos, tirando mesmo o quarterback. Por isso, a partir daí fica difícil quando do outro lado há um que chega aos 82 pontos e há mais 3 jogadores que passam os 30. E o Travis Etienne também fica relativamente perto. Por isso, vitória incontestável do Pompeu, que iguala uns Cambilhas no primeiro lugar. E passando da segunda maior bugada da semana para a maior, vamos falar aqui da vitória do Limoeiro sobre o Cristina. O Limoeiro que chega aos 290 pontos e meio, e vence o Cristina, que mesmo assim é o pior time da liga, 1-9, mas chega aos 243 pontos e perde o jogo, mesmo assim, muito por culpa aqui da que está o jogo. Ok? Aqui, por causa da culpa desta bugadinha, 78 pontos do Jonathan Taylor. Vamos olhar aqui para os números. Então, não abres? Não quero abrir. 244 jardas, 3 touchdowns, 42 jardas em passe. Não é a maior bugada da história da liga. Há pelo menos uma que é superior. Vamos ver lá aqui já agora. Foi contra o CIA, curiosamente. Uh,
Dos que tenho registro, foi esta. Onde é que está? Onde é que eu encontro? Foi esta? Não, não foi contra. Foi. Então, onde é que está? Tinha a ideia que tinha sido neste jogo. Não, não foi neste, então foi em qual? Foi na semana. Semana 12, é isso. Semana 12, que foi contra o Cia. Foi um. Aqui, vamos abrir aqui. Foi contra a Capi. Estou a ver mal. Pensei que tinha sido contra o Cia. Mas há uma também do Derrick Henry de 90 e tal pontos. Essa sim que foi contra o Cia. Smiles contra o Cia. Mas pronto, esta aqui foi o Arthur. O Alligators contra o Capi. O Saquon Barkley faz 110 pontos. Ah, e agora temos que descobrir o jogo. Foi este aqui, 255 jardas, com dois touchdowns, mais 47 jardas em passe, que fica, pronto, mais ou menos, ganha mais 11 jardas em corrida do que o Taylor. Mas pronto, em princípio estas são as duas maiores. Eu acho que também há uma de 100 e qualquer coisa, já não sei de quem foi, se foi o Henry, se foi o Davante Adams, se foi, já não sei. Houve assim uma bugada também já dos outros anos, 2022 ou por aí, que também foi eh, bem expressiva, mas não tenho esses registros. E consultar o jogo a um ia demorar muito tempo a descobrir. Mas é, Taylor 108 pontos, Trey McBride 49, também grande jogo do Trey McBride, 127 jardas, um touchdown. Ele até é um agora, sim, disparado. E é, estes dois jogadores, mais aqui os 48 pontos do Mayfield, deram a vitória ao CIA, praticamente sozinhos. Três jogadores. Depois há aqui os outros que é só somar. O Teta Boa Macmillan fica aqui dentro da projeção. Harrison perde à volta de 3 pontos. O Andel Robinson perde também outros 3 pontos. O Chuba Hubbard é que o Dowdle esta semana também não teve assim muito bem, mas o Chuba Hubbard então, aqui desde a semana 3 que pouco faz. E há aqui muitos outros jogadores do CIA que estão nos dígitos, apenas abaixo das dezenas, num dígito. 9 o de Mário, 7 o Cooper, 3 os Vikings, 4 o Barregales. Por isso, mesmo assim, o CIA chega aos 290. Se estes aqui ficassem mais perto da projeção, ou passassem, o CIA disparava para uns 210, para um 310, 320 pontos à vontade. E no banco, o CIA tinha aqui os 10 pontos do Tutten, ganhava aqui um ponto em relação ao Hubbard, mas não tinha mais ninguém que pudesse entrar do banco para aqui e ganhar pontos. Do lado do Samuel Rogers, um jogo para esquecer. Os Pittsburgh faz apenas 10 pontos. Os Rogers têm um touchdown e duas picks. 51% de passos completos. Esta deve ser das porcentagens mais baixas do Rogers em tempos recentes. Vamos ver aqui as porcentagens do Rogers. Este ano certamente 51,5 é de longe a porcentagem mais baixa. O ano passado também tem aqui um 53,7, 53,3, 53,9, mas não, nem perto. Aqui 0%, mas com a atenuante de ser a lesão. 2022, último ano nos Packers, tem um 53,5. Custa descobrir uma porcentagem tão baixa do Rogers, assim 51%. 2021 nada. Já agora, devemos descobrir aqui.
Tem aqui um 45-7 contra os Bucks. Foi contra o Brady. Na altura, não? 2020, penso que já foi contra o Brady. É, pois, duas picks a 6 para 135. Portanto, foi o jogo mais fraco do Rogers desde. É que está a data? 18 de outubro de 2020. Mas o que há aqui mais? Taron Tracy, que está dentro da projeção, faz um jogo bem melhor depois disto aqui, desta desgraça na semana passada. 71 jardas, está bem mais aceitável. Dibu Samuel perde pontos, como tem sido costume, praticamente todas as semanas ele tem perdido pontos face à projeção. Mesmo assim, esta semana teve o touchdown contra os Lions. O João Johnson é que ganha aqui bastante, 92 jardas, um touchdown em 4 recepções, bem bom. Jamir Gibbs, 68 pontos e meio, 142 jardas, 2 touchdowns, mais um em passe, portanto 3 total. Isto numa semana normal o Gibbs tinha a maior bugada, assim, tendo sido esta semana, é a terceira ou quarta só. Khalil Shakir perde um pontinho, o Kenneth Walker também perde aqui à volta de 5, Bobby Wagner, Marco Jones perdem, Nick Folk tenta a projeção, Saints é que ganharam bastante contra a Carolina, 2 sacks, uma pick, um fumble, um block point, um block field goal. É. Trevor Lawrence ganhava alguns pontos em relação ao Rogers, mas nada que desse para a vitória. Mesmo de resto, Sanders, que foi quem fez mais pontos do banco, não podia entrar no lugar de ninguém, porque foram todas as escolhas certas. Só que faltava aqui mais uma bugada a par, a par do Gibbs para competir aqui contra o Teller. Por isso vitória do CIA, que continua na luta pela bye week na Ipiranga. O Meidão teve que esperar até à última noite que tudo corresse bem aqui com o Jalen Hurts e com o Zach Brown para dar a volta ao resultado contra os Maurice Packers, mas conseguiram. A vitória aqui por 27 pontos, 26,5. Jalen Hurts, então, aqui bem abaixo da projeção, apenas 32 pontos, mas foi o suficiente. Estes 41, 42 pontos, quase 42 pontos e meio entre o Hurts e o Von, que serviram para virar este jogo, que estava com uma diferença à volta de 10 à entrada para a última noite. Uh, Karen Williams também ganha aqui bastantes pontos, à volta de 6 pontos e meio, 73 jardas, 2 touchdowns. O Pucanacu é que perde aqui um pouco, perde 11 pontos, vá. 64 jardas, um touchdown, mesmo assim. O Kittle tem uma das melhores exibições, é a melhor exibição da época mesmo. 84 jardas, um touchdown incrível, uma agilidade, fazer inveja. Bem-vindo a 2025, Kittle, que ainda não se tinha mostrado assim. Nick Collins, 38 pontos, passa a 100 jardas, apesar de ter uma taxa de recepção abaixo de 50%. Swift também chega aos 30 pontos, 80 jardas. O Swift, não, o Swift já falei. O McConkey, 33 pontos e meio, 107 jardas, um touchdown. Por isto, os jogadores de ataque do Meidão, só mesmo o Naku é que não chegou aos 30 pontos, porque os outros chegaram ou passaram. Aqui no caso do Collins e do Kittle até ficaram mais perto dos 40. Depois a defesa dos Texans também ganhou bastante. O Myers fez aqui mais 3 pontos e meio. Os defesas é que perderam ambos. Mas não havia também ninguém no banco. O Spillane fazia mais meio ponto que o Bon. E é isso. O Parker Washington ganhava também ligeiramente face ao Nakua. E pronto. E ficamos por aqui. Porque mesmo assim, 176 pontos para o Meidão. Do lado do Chambel, Williams, escolha certa, comparando aqui com o Love. O Love faz 29 pontos
O Caleb chega ao 54 com um touchdown, 220 jardas, outro touchdown em corrida com 103 jardas e a vitória in extremis frente aos Giants. O McCaffrey fica bastantes pontos abaixo, 14 pontos. Tem 30 jardas em corrida, mais 106 em passe. Está quase nas 700 em passe, 626 em corrida. Aqui o homem tem em corrida, tem aqui três semanitas que são um pouco mais abaixo. 3 semanas abaixo das 50 jardas. E por isso tem que melhorar aqui. Tem que fazer aqui mais 1 ou 2 semanas acima da 70 ou 80 para conseguir estar no pace. Pode complicar. O Chris Olave, bom jogo. Teve um excelente touchdown e 104 jardas. A recepção do touchdown dele foi espetacular. Kyle Pitts perde aqui 9 pontos. 38 jardas apenas em 2 sessões. O Diggs está dentro da projeção. Christian Judkins melhor que na semana. Bem, na semana 8 foi quando se lesionou, por isso é normal. Mesmo assim, das performances deles é a terceira pior, talvez. É isso. Tem aqui esta de 36 jardas, esta de 61 e esta agora de 75, também sem touchdown. Theo Johnson, outro tight end que se portou bem este fim de semana. 75 jardas, 7 em 8 espaços. Os defesas perdem um bocadinho, a defesa do Seahawks ganha, mas o Chambel precisava aqui de uma bugada na ordem dos 40 ou 50 pontos para poder disputar este jogo. Precisava do Judkins ou do McCaffrey a dar uma bugadinha, porque com os jogadores de ataque do Meidão cumpriram todos, enquanto que aqui o Pitts, o Diggs, o McCaffrey ficaram bem abaixo da sua projeção. No banco de mercado, e quem é que era o outro? É Johnson. O Theo Johnson passou aqui para o lugar do Pitts, o Pitts estava a lugar ao mercado e o Theo Johnson entrava para o lugar de quem? Do Diggs. Já dava aqui mais alguns pontos, mas mesmo assim não chegava para a vitória. Ainda está aqui o regresso do Cedric Tillman da lesão. Aqui depois de estar ausente desde a semana 5, por recepções para 11 jardas, mas longe ainda de ser considerado para opção. Mas o Packers não tinha o Pickens para esta semana, também faz diferença, mas é uma derrota que dói um bocado por acontecer também na semana em que o Barrinha perde. Por isso, o Chambel perdeu aqui uma oportunidade de ouro de subir ao primeiro lugar da conferência, embora ainda empatado. Mas com isto não conseguiu, enquanto que o Maiden se mantém vivo pela bye week. Para o Elukis, ganha aqui por 21 pontos contra o Moscabilhas, que agora é a líder de Ipiranga, mas empatado com o Pompeu. O Parobé teve aqui o meio até a fazer uma exibição bem abaixo daquilo que vinha a fazer. É a pior exibição dele este ano. São 2 semanas assim menos conseguidas, mesmo assim não para a vitória. 2 touchdowns, uma pick, passa às 250 jardas, tem mais 3 em corrida, mas a porcentagem de passe muito baixo e não chega aos 40 pontos. O Bijan Robinson também perde aqui à volta de 5 pontinhos, 84 jardas, 0 touchdowns. Está o Algeir a fazer a diferença com os touchdowns, com os toques na end zone, na red zone. O Njigba perde aqui 3 pontos, mas ele teve um início de um primeiro quarto muito explosivo, 93 jardas, um touchdown. Ele depois, a partir do segundo e mais o terceiro quarto, deu para poupar muitos dos principais jogadores do Seahawks. Tal a diferença. Arizona ainda tentou ali uma reaçãozinha, mas já estava mais que resolvido.
Tanto o Njigba com o Charbonnet, que também fez um belo primeiro quarto, 83 jardas, um touchdown, por isso, estes dois aqui resolveram o jogo para o Parobé no, no slot das 4h25 de domingo. E depois aqui, aquele que realmente resolveu o jogo foi o Trevian Anderson, na tarde de domingo. 147 jardas, 2 touchdowns, o melhor jogo do rookie. No segundo touchdown até ficou a olhar para o banco para saber se podia marcar ou não, porque já era quase no final do jogo. Podia ter caído no chão, ajoelhar-se e deixar o relógio correr, mas o banco deixou o rapaz marcar o touchdown, que bem o merecia. 69 pontos e meio. E foi a bugada que resolveu de longe o jogo. No banco havia o Troy Franklin, também, pronto, lá está, do tal jogo esquisito. Quinta-feira foi dos poucos que se destacou e teve o touchdown dos Broncos. O McCarthy ganhava meio ponto em relação ao May e de resto não há mais nada. Aqui o Franklin podia ter entrado para o lugar do Jefferson, por exemplo. O Jetta fez um jogo também bem ruinzinho, 4 recepções para 37 jardas, 12 alvos. O Jetta não sei, isto começa a cheirar que pode ser o último ano dele nos Vikings e para o ano, para a próxima off-season, se calhar até pede a trade ou os Vikings trocam-no de livre vontade. Mas é aqui a bugada do Anderson a fazer a diferença. Enquanto do lado do Moscambilhas, havia aqui vários jogadores que só atingiram as projeções no último quarto dos seus jogos, porque o Alan, o Brissol, o Lovan do Schultz, o próprio Slayton estavam a fazer pontuações aqui na casa do 10 pontos, 10, 15 pontos abaixo da projeção deles. E depois no último quarto é que tiveram ali umas recepçõezinhas, tiveram touchdowns. O Schultz teve um touchdown, o Lovan teve uma ou duas recepções mais longas. O Allen, neste jogo horrível, na chuva de Miami, também dois touchdowns, uma pick e um fumble. Apesar de passar as 300 jardas, mas exibição muito fraca e derrota contra os Dolphins. O Brissol também estava nos 20 pontos, depois deu um saltinho aqui para os 36. Teve o touchdown em passe. O Zay Flowers fica 4 pontos abaixo. Por isso, já tinha avisado a semana passada que ia ser bem difícil a ganhar este jogo com as baixas do Chase e do Chase Brown, dos dois Chases. Uh, e não havia nada no banco. A defesa dos Chargers podia entrar para o lugar dos Browns e ganhava 11 pontos, mas mesmo assim ficava longe. E pronto, é isso que há a dizer. Mesmo o Eddie Pinheiro, que ainda não tinha falhado field goals, não tinha falhado já tinha falhado um XP. Ok, é isso. Falhou um XP e desta vez falhou o segundo e não teve field goals contra os Rams. Por isso apenas 1.8 de fantasy na lesão do Fairbairn. Por isso é a derrota um pouco esperada, mas que relança a Ipiranga e coloca-me um pouco em maus lençóis na luta pela bye week. E o último jogo a analisar é a grande surpresa da semana, a segunda derrota do Barrinha na época e outra vez contra um Tuga, outra vez contra um amigo, desta vez contra o Diogo, do Boa Vista. Haja um Boa Vista que ainda vença, que prove que é mais que uma rotunda, a vencer aqui o Barrinha para a terceira vitória na época. Jared Goff, 52 pontos e meio. Havia aqui este problema que o Barrinha também apontou, que o sucesso do Goff, o sucesso do Amon-Ra, aliás, significava o sucesso do Goff, e o Amon-Ra Sambrado ficou 11 pontos abaixo da projeção, por isso ele ainda ganhou aqui o touchdown, mas só teve 58 jardas, enquanto que o Goff disparou, acho que teve 3 touchdowns, foi isso? 3 touchdowns, 320 jardas. Para quem foram os outros passos, já agora? Foram para o Gibbs teve 2 touchdowns em corrida e depois houve Jameson Williams e Jamir Gibbs. Por isso ficou a faltar aqui mais qualquer coisa para o Sam Brown, porque o Jameson Williams passou
na lista de alvos. 6 recepções e 7 alvos. Aliás, o Sam Brown até teve mais alvos, mas o Jameson Williams teve mais recepções e recepções mais longas. 41 jardas a mais longa. E de resto, o que é que havia aqui mais? Dobbins perde aqui 5 pontos e lesiona-se. Perde importante para o Diogo. Vamos ver se esta é uma lesão. Em princípio é para meter no IR, que é uma lesão no pé esquerdo. Em princípio há ali uma pequena fratura do Dobbins. Pode perder o resto da época. O Jalen Waddle ganha aqui 8 pontos contra os Bills. 84 jardas, um touchdown. O Rashid Shaheed é que ficou bem abaixo. 7 pontos. Uma recepção para 3 jardas, mais 2 corridas para 20. O Aaron Jones é que ganhou aqui bastante. Haja alguém nos Vikings que se tenha destacado. 47 jardas, um touchdown. Mais 22 em passe. E depois o resto tudo em single digits. A defesa dos Giants até tem território negativo. No banco, o Brissett fazia menos que o Goff. Por aí tudo bem. O Myers podia ter entrado para o lugar do Kirk. O Myers na estreia pelos Jaguars ter recepções para 41 jardas, que não está mal. Enquanto do lado do Barrinha, ele já sabia que ia ter uma semana um pouco mais complicada por causa da lesão do Daniels, que deve ser mais um mês. Portanto, ia jogar com o Fields, que é. Tanto pode chegar aqui aos 30, 40 pontos, como fazer o que fez, 16 pontos e meio. Um touchdown, uma pick, 54 jardas apenas em passe, 6 em 11 em passe, mais 28 em corrida. Por isso, jogo bem fraco do Fields. E além disso, não tinha o CD Lamb nem o Brown. Que são, o CD Lamb é titular indiscutível e o Brown pode entrar aqui para o lugar de alguém, aqui do lugar do Sutton, por exemplo. O Sutton também teve um jogo menos conseguido. O Kincaid e o Cook, idem aspas. O Kincaid apenas 11 pontos e 25, 37 jardas em 2 recepções. O Cook teve um fumble, 53 jardas apenas em corrida. E teve fumble, já foi nas últimas 20 jardas, o fumble dele. O Dowdle também consegue aqui 26 pontos, mas bem abaixo dos 40 da projeção. Tem o touchdown mesmo assim. E não houve aqui nenhum jogador do Barrinha a chegar aos 30 pontos. O que é logo uma má notícia. Mesmo que os Eagles. Eagles e Mariota estão a vitória. Aqui Eagles no lugar dos Ravens, que seriam mais 8 pontos. E o Zaire Franklin também no lugar do Bernard, que também seriam mais 8 pontos, por isso já seriam 16. E depois o Mariota no lugar do Field, que são 23 pontos. Por isso, qualquer uma destas combinações, Mariota por Fields e depois um destes, ou o Bernard ou o Ravens a sair, já dá uma vitória ao Barrinha. Mas tendo em conta que ele ainda é acho que ainda é o melhor ou o segundo melhor pontuador da liga, 165 pontos e derrota contra o Boa Vista, é surpreendente. E podia, com uma vitória, a bye week ficava praticamente assegurada já esta semana, mas assim ainda vai ter que lutar mais um bocadinho. Olhando para os jogos da NFL esta semana e começando pelas byes, que tem os Colts e os Saints a descansar, por isso, aqui principalmente para o CIA, vai estar sem Jonathan Taylor, ela vai ser uma semana um pouco mais complicada. E aqui dos jogos, Jets Patriots, este aqui não deve ter grande história. Packers Giants, já se sabe que o amigo Jameis Winston vai ser o QB titular dos Giants, no lugar do Dart, por isso pode-se contar aí com uns 3 touchdowns, 3 picks. Vamos ver. A defesa dos Packers perde 3 jogos por um combinado de 9 pontos. E curiosamente, 2 deles perde porque o McManus falha 2 field goals. Aquele ataque é que é uma desgraça. Olhando para o resto dos jogos, Buccaneers Bills pode ser interessante. Os Bills têm que responder depois daquela humilhação em Miami.
Temos o primeiro jogo de sempre em Espanha. Portanto, vamos ter o Bill vai passar a Guilherme por um dia. Commanders contra os Dolphins. O duelo de divisão, Bears Vikings. Os Vikings precisam da vitória para se manter na candidatura ao wildcard. Bengals Steelers, sempre quentinho. Chargers Jaguars também pode ser bastante interessante, tal como aqui este jogo. Este jogo não faz sentido nenhum estar neste horário. Seahawks Rams é o melhor jogo de longe da semana. E depois temos aqui um Lions Eagles, também interessante na manhã no noite de domingo, aliás. Este aqui, Cowboy Raiders na segunda é para passar tempo apenas. E estes Chiefs Broncos também há que ter atenção, porque uma vitória dos Broncos e os Chiefs ficam em muito maus lençóis para chegar aos playoffs. Porque eles estão 5-4, ficariam 5-5, iriam cair para fora da luta do wildcard, em princípio. Ficavam ali no limite. Então, um 5-5, podiam ficar igualados aqui com os Texans, com os Ravens. Complica muito, até pelo calendário dos Chiefs, que ainda tem os Colts, que também é um jogo bastante difícil. Texans, Chargers, outro jogo muito complicado. Depois recebe os Broncos em casa. Tirando aqui Cowboys, Titans e Raiders, que devem ser vitórias certas. Mesmo os Texans, em princípio, também ganham por ser em casa. São 4 jogos que ganham, mas depois estão aqui 1, 2, 3, 4. Eles não podem ir 4-4 para esta época. Tem que conseguir tirar aqui uma vitória num destes jogos contra os Broncos ou então contra os Colts. Contra os Colts ou contra os Chargers. Tem que ganhar, tem que ir 5-3 no que falta da época. Claramente os Chiefs para chegar ao wildcard estão em grande risco. No calendário da nossa liga temos uns Cambilhas contra o Tripa Seca, Boa Vista e os Maris Packers, duelo de Tugas, Maiden Capivaras, Barrosukis, Pompeu Cristina, Limoeiro Chu e Smiles Barrinha. Portanto, há aqui vários duelos que há um claro favorito, embora isso conte vale o que se sabe, tendo em conta o que aconteceu ao Barrinha esta semana. Mas é uma vitória dos favoritos aqui, já deixa-me mais delineada as tabelas de cada conferência e que vamos analisar já daqui a pouco em mais pormenor, porque já há alguns cenários que quero destacar. Mas antes dos cenários, vamos aqui só a um pequeno pormenor, que é o jogo entre o Smiles e o Shu. Foi o quarto da fase regular e o quinto total da história da liga. E até agora o Smiles ganha sempre ao Shu. 4 vitórias na fase regular, uma nos playoffs, 5-0. É uma das freguesias da liga, apesar de ainda estar no seu início, está só na terceira época, mas Smiles claramente aqui a superiorizar Soshu, nunca perdeu com ele. Olhando então para as jogadas e fechados desta semana, o Jonathan Taylor claramente destacado, 66 pontos. Ashan 45,5, Anderson 45, Gibbs 35. Veja, o Gibbs chega quase aos 70 pontos e mesmo assim é só a quarta maior bugada da semana. Algier foi a maior bugada que ficou no banco, enquanto que nos fechados temos o Bonix, ficou no banco do Tripa Seca. E depois temos aqui vários do Barrinha, aqui dois à volta dos 24 pontos, o Pênis do Pompeu, o Brown, o Rogers também, pronto, 21 pontos. E depois há aqui Smith também ficou no banco do Chu, o Wilson também no banco do Chu que estava lesionado, Dubs do Capi que também se lesionou. Uh, é, há aqui bastantes fechados que ficaram no banco, felizmente. Acho que é das semanas que me lembro que há mais fechados no banco. No top semanal temos 9 bugadas do Pompeu e do Maiden. E temos 10 fechados do Barrinha e 9 do Chu. No top total da época temos
onde é que está? 48 bogadas do Pompeu, 47 do Packers, que são os líderes, enquanto os fechados, disparado, o Chiu com 71, e depois o Samuel Cristina FC10 com 66, 666. E agora, passando às tabelas, que tenho que acrescentar aqui isto é após a semana 10, é a primeira tabela de classificação que, que existe esta época, que me dei ao trabalho de fazer. Esta é a classificação geral, que não tem tanto interesse à parte de ver os cenários de como seriam os playoffs se fosse tudo junto em vez de separado por conferências. E também tem esta parte interessante da média de pontos da liga, que está em 213 pontos e meio, mais ou menos. Aqui com o Pompeu disparado, Pompeu e Maiden acima de 244 pontos, o Barrinha 243, o Packers 240 e depois há aqui com 229 o Parobé e o Moscambilhas. Enquanto temos também aqui o Net Div, que é a diferença entre pontos marcados e pontos sofridos. Temos aqui Barrinha claramente disparado, PR da sorte é dele, 45 pontos de Net Div, Pompeu 32, enquanto por exemplo temos aqui o Tripa Seca, que está em quinto lugar na tabela geral com um menos 14,5 de Net Div. Enquanto, por exemplo, aqui o Parabéns tem 16,5, estando em sétimo. O Limoeiro também tem aqui um net diff positivo, mesmo estando em oitavo e em quarto na sua conferência. O Burrows, que mesmo estando nos últimos lugares, aqui enganei-me neste número, o Burrows está no segundo, terceiro a contar do fim. Aliás, está em último da Ipiranga por causa do confronto direto. E mesmo assim tem 8,5 negativos de negativo. E pronto, aqui embaixo estão os head to head, que ainda falta aqui só um para ficar tudo completo. Não faltam vários. Aqui o Wookiees também não jogou contra o Maiden. Por isso de resto já estão. Aí o Moscambilhas que não jogou contra o Tripa. São os únicos dos que estão empatados neste momento. Faltam estes jogos para ficar tudo certo. Mas aquilo que realmente interessa é as classificações pela conferência. Portanto, vamos começar pelos Barrota. E aqui então temos o Barrinha, líder, com 8 vitórias e 2 derrotas. Um jogo atrás está o Packers e o Tripa Seca. 2 jogos atrás está o Parabé. E depois Chu a 5, Capivara 6 e o Cristina só com uma vitória. Por isso já está bem longe, 7 jogos. Chu, Capi e Cristina já não podem ter bye week e é nisto que nos vamos focar, nas possibilidades de bye week. O Barrinha que venceu tem dead to head com as outras equipas ainda em ação. Venceu o Tripa Seca e o Paraguay Rookies e perdeu com o Chambel. O Packers venceu então o Barrinha e o Tripa Seca, perdeu com o Rookies. O Tripa venceu o Wookiees, perdeu com o Barrinha e com o Packers. O Parabéns Wookiees venceu os Packers, perdeu com o Barrinha e com o Tripa. Por isso, em termos de head-to-head, se ficarem os 4 ou 3 destes empatados, claramente Barrinha e Packers têm essa vantagem por terem 2 vitórias e 1 derrota. E além disso, tem o recorde contra a mesma conferência igual, de 5 vitórias e 1 derrota, já fechado. Por isso, é tudo dependente do confronto que eles vão ter até ao final do ano contra as equipas da conferência oposta. O Barrinha vai ter o Smiles, o Limoeiro e o Pompeu. Portanto, um jogo teoricamente fácil e 2 relativamente complicados. O Packers vai ter o Boa Vista, o Smiles e o Limoeiro. 2 jogos fáceis e o último mais complicado. O Tripa Seca vai ter 2 jogos complicados contra o Moscambilhas e o Maiden e depois tem o Boros no meio, enquanto que o Wookiees tem o Boros e o Bovista, que são relativamente fáceis, e depois o Maiden no meio. Aqui a faculdade de estatística do Cu do Godinho está a atribuir 51% de possibilidades ao Barrinha, até por
pela questão de eu vi o calendário e os rankings, projeções que os jogadores dele têm nestes dois jogos aqui, e é bem provável que ele consiga ganhar ao Limoeiro. E se o fizer, vitórias sobre o Smiles e o Limoeiro, em princípio, servirão para garantir o primeiro lugar. Vai ser, vai ser pronto, no limite, porque ele não tem o confronto direto com o Chambel, é o principal problema. Mas em princípio, a bye week andará entre o Barrinho e o Chambel, exatamente por causa dos duelos que eles vão ter. Uh, enquanto que o Tripa Seca tem dois jogos bem complicados e não tem o head-to-head com o Barrinho e com o Pacas, por isso não podem empatar com eles. Enquanto que o Wookiees também só tem o head-to-head com o Packers, por isso são dois jogos, teria que ganhar os três e esperar que o Barrinha perdesse dois, por isso é muito complicado para ele chegar ao primeiro lugar. Por isso andará claramente entre o Barrinha e o Packers a bye week da Alves Barrota. Já na Ipiranga é tudo mais equilibrado, porque Moscambilhas e Pompeu estão empatados. O Moscambilhas tem o head-to-head neste momento com o Pompeu, que venceu na fase regular, e também venceu o Limoeiro, enquanto perdeu com o Maiden. O Pompeu ganhou ao Maiden, perdeu comigo e com o Cia. O Maiden venceu dois jogos, contra mim e contra o Cia, e perdeu com o Pompeu, enquanto que o Limoeiro perdeu com o Pompeu, venceu o Pompeu e perdeu com o Moscambilhas e com o Maiden. Por isso, aqui o Cia é quem tem menos hipóteses de chegar ao primeiro lugar, na minha opinião, por causa precisamente destes dois duelos, contra Bahrein e contra Packers. São duelos muito complicados. E então tem show esta semana, que é um perigo por causa da bye week do Jonathan Taylor. Por isso, tendo em conta estes resultados, aqui, vai ser muito complicado porque terá que ganhar três jogos e esperar que ou o Moscambilhas ou o Maiden não ganhem os três, não podem ganhar dois sequer. Por isso, complica bastante. O Cia empatado com o Maiden perde, por isso vai ter que esperar que o Maiden perca dois jogos e com o Moscambilhas também, mesmo perdendo um, não lhe chega. Portanto, é muito, muito pouco provável que o Cia chegue ao primeiro lugar na bye week. Só mesmo assim uma desgraça do Maiden e do Moscambilhas. O Maiden tem um calendário assim, Capivaras relativamente fácil. O Kids vai ser um jogo bem renhido. E depois o Tripa Seca no fim, que também, em princípio, será favorito a vencer, tendo em conta o calendário que estive a ver. Mesmo assim, está um pouco mais longe do Pompeu e do Moscambilhas, na luta pelo primeiro lugar, mas só por causa deste jogo de atraso. Deste jogo que está atrás dos dois primeiros. Porque de resto, se tivesse empatado neste momento, até seria claramente o favorito. O Pompeu tem aqui dois jogos relativamente fáceis, tal como o Moscambilhas. Vão ambos jogar contra o Cristina e contra o Chu. E ganhando estes jogos, ficaria mesmo só a decisão aqui. O Moscambilhas contra o Tripa esta semana e o Pompeu contra o Barrinha. O Moscambilhas passando aqui o Tripa fica com metade do trabalho feito para conseguir a bye week. Enquanto que o Pompeu tem que esperar que o Moscambilhas tropece aqui alguns e depois vencer o Barrinha na última semana, que é o jogo claramente mais complicado. Por isso é aqui tudo muito justo. Aqui, tal como já disse, a estatística do Cu do Godinho, dá aqui diferenças muito curtas entre o Moscambilhas e o Pompeu, e o Maiden bem ligeiramente atrás, mas ainda com boas hipóteses de lá chegar. E olhando então para esse cenário dos playoffs, neste momento a Barrota tem então o Barrinha com a bye week, e a wildcard então seria Packers contra o Cristina, Tripa Seca contra o Capi e para o Bewookies contra o Chu. Na Ipiranga temos o Moscambilhas com a bye neste momento, Pompeu jogaria contra o Dr. Luís, o Maiden dos lados jogaria contra o Boa Vista e o Limoeiro jogaria contra o Smiles do Lucia Mateus, bem quentinho para começar a wildcard.
Faltam apenas as ligas do Pompeu, aqui com o Moscambiando e o time do Luís Team Survivor, a irem de vela. Escolheram Carolina Panthers e perderam contra os Saints. Tal como o Pompeu, que também escolheu os Panthers a semana passada. Uh, enquanto que o Samuel escolheu o Seahawks, tal como o Brito, como o Diogo, e o Chambel escolheu Denver. Por isso, safaram-se. Quatro. Quatro na luta pela vitória no Survival. Uh, tendo em conta que Pompeu e Samuel têm uma escolha errada e os outros já estão, Diogo e Chambel já estão no limite. Nos Pick'ems, tudo empatado na frente, com o Purdy Gold e os Maurice Packers, 103 escolhas certas. O Moscambiando fugiu do. Moscambilhamos, neste aqui é o Moscambilhamos, não Moscambiando. O Godinho disparou aqui duas picos à frente do Pompeu para desempatar e já está uma do Samuel, com o Samuel tem 95, o Godinho 94, Pompeu 92 e o resto já não conta para esta contabilidade. Por isso, é tudo o que tenho para dizer esta semana. Para a semana, novo update das tabelas e das probabilidades de conseguir a bye week. Por isso, estejam atentos às vossas escolhas, aos jogadores que têm bye esta semana, que agora, a partir de agora vão ser cada vez menos. Semana 11 ainda tem, depois a 12 e a 13 acho que não tem bye weeks nenhumas, aliás posso confirmar aqui, olhando para o calendário. Acho que só a semana 14 depois é que tem mais bye weeks. Semana 12. Tem. A semana 12 tem Broncos, Dolphins, Chargers e Commanders. A semana 13 tem. Não tem ninguém. Pois a semana 13 é que não tem ninguém. E depois a semana 14 é a última das bye weeks com os Patriots, Giants, 49ers e Panthers. Ok, falando nisso, semana 13, que é a última da fase regular, que é a que calha no dia do Peru, dia da Ação de Graças. A trade deadline é precisamente entre o fim da semana 12 e o início da semana 13, na quarta-feira, dia 26. Por isso, quem quiser fazer trades, esteja com atenção a isso, faça-as agora, porque depois, para a última semana da fase regular e depois playoffs, já não é possível fazer trades, só mesmo recorrendo aos waivers para cobrir buracos nas vossas equipas. E pronto, é isto que tinha para dizer. Boas escolhas e até para a semana.